preciso fazer para ser expulso da maçonaria? Merda. Basicamente, se você não pagar as mensalidades, você vai ser expulso. Tem tanta coisa que dá pra fazer pra ser expulso. Muita, cara, muita coisa, tá? Mas assim, a maçonaria, como qualquer instituição, qualquer associação, qualquer clube, ela vai ter o seu regulamento, seu regimento interno. Ela vai ter, no nosso caso, uma Constituição Federal, tá? Então, que a gente vai ter o RGF, Regulamento Geral da Federação, ela vai ter uma estadual e ela vai ter o regulamento interno da loja. Então, ali existem as cláusulas que vai colocar sanções de acordo com o que faz, mas para o cara ser expulso de fato, se ele cometer um crime profano, ele é expulso. Sim, mas assim, concordo que é bem complexo para um cara meter o pé no cara. Os caras de repente começar a vender coisa, dar golpe. Dar golpe. Basicamente, se o cara cometer qualquer crime a na base sociedade, é a seguinte, eu vou indicar alguém que eu conheço que é chapa. Vou indicar quem? Quem eu confio. A menos que eu seja um canalha, eu não vou indicar canalhas. Então a chance de dar ruim é baixa. Existe? Sim, existe. Eu até falei. Existem até políticos que são desonestos. É impressionante. Entendi. Então... Fala. O Robson tá perguntando aqui, ó. É verdade que nas reuniões vocês devem ficar virado para o norte ou para o sul? Depende de para onde o templo Depende de onde você estiver, né? Mas é uma regra? Não, porque se o templo tiver assim, você compra o lote que dá e compra constrói. Não tem uma regra e tal. Sim, possivelmente essa pergunta originou da ideia da construção do templo já ter uma base, tipo, virada para leste, oeste, norte, sul. Mas não é os pontos cardeais de verdade. Não, é simbólico. Ele fala assim, o sol nasce no leste. Não é uma catedral. A catedral de verdade, ela é um servido. Sim. Não os barracos de catedral para valer. Catedral mesmo. Uma igreja construída por um maçom medieval, ela era alinhada mesmo. É mesmo? Onde nasce o sol. Porque aí você tinha os solstícios e os equinócios, o sol pegava e aí tinha os vitrais e a luz do sol no dia de São João. Sabe uma coisa bacana, Vilela? Uma coisa bacana. As catedrais na Europa, elas foram construídas sem um único cálculo estrutural. Como assim? Tudo construção geométrica. Não existia medida, não existia medição. Todas as construções eram feitas com base na geometria. Presta atenção. Pega uma Notre Dame com aquele pé direito extravagante para subir aquilo lá sem um único cálculo estrutural. Só solução geométrica e intertravamento. Não é para qualquer um. Então, há quem julgue que o homem medieval era um tolo e tal. Não, eles tinham uma ciência punk. Aí se for mais para trás, piora, né? A construção egípcia, ela não é factível hoje. Há muitos anos foi feita uma barragem no Egito de Assuã. E foi inundada uma área e tinha uma estátua. Era um monolito. Não era uma pedreira, a estátua foi colocada lá. E ela ia ser inundada. Para conseguir remover a estátua de lá, foram utilizados guindastes russos, cortaram a estátua em 4 para poder movimentar. Então, a ciência dos povos antigos é obscena. Os vitrais de Notre Dame hoje são impossíveis de replicar. Ninguém sabe como foram feitos. A coloração, ele não descoloria nunca. Agora descoloriu, né? Ele destruiu. Mas não descoloria nunca. Então, a arte era impressionante. Não é bom pensar no homem do passado, o ser humano da Idade Média, como um tolo. Não. Tinha a sua ciência, tinha a sua sabedoria e em muitos aspectos impossíveis de se replicar hoje. Tenta construir uma pirâmide igual do Egito. Tenta lá, vai. Tenta. Vai lá. Vai lá. Com toda a nossa ciência. E é interessante, porque sempre vai desdobrando curiosidades a respeito da maçonaria. Seja do esquadro e compasso, seja de palavras, seja do bode que foi conectado. O bode também é a segunda pergunta em direct toda vez. Terceira, tipo, se é Madonna, quem que é a Anitta? Eles ficam usando aqueles símbolos dos Illuminati e tal.
Cara, hoje em dia tá na internet. Qualquer um pode pegar um esquadro e compasso e pôr numa camiseta e ir num show. Sim. E aí todo mundo vai olhar e fala, o cara Illuminati. é Illuminati. Mas qual que é a do Então bode? gera um... Não, fala que o maçom adora o bode. É, o quê? maçom adora o bode. Sacrifica o bode. Sempre associaram a ideia, o primeiro pela questão do G, que também tem uma... Alguns historiadores vão falar que essa associação começou pela palavra goat, de bode em inglês e tal. E ser um acróstico também, assim como vitriol, que eu falei que é uma palavra maior, então essa palavra bode em inglês, ela poderia ser uma ligação. A outra é que durante um determinado período que se tinha que fazer as escondidas, se prendia, né, muitas vezes um bode na frente da loja para que irmãos soubessem onde é a loja. Então isso em períodos de perseguição e coisa do tipo. Então isso foi começando a ser associado. Agora você imagina, a ideia do bode, mais a mística popular de que a maçonaria adora Baphomet. Pô, Então foi perfeito, casou perfeito. Com a ideia de, não, tem bode porque eles adoram bode. Hoje, o próprio maçom, por exemplo, lá no interior a gente tem muito isso. Tem a festa do bode, que o pessoal sabe que é festa da maçonaria. Olha, vai ter, sei lá, churrasco, mas é tipo, sei lá, porco Buchada lá, de bode? paraguaia. E, ó, é a festa do bode. A loja Alberto Andaló costumava liderar uma festa com esse nome. Por quê? Porque ficou-se, essa superstição acabou se tornando Na Praia Grande tem a parte. tainha, então também tem a tainha maçônica. Tem sim. Entende? Agora, o bode, agora, misticamente falando, esotericamente falando, o bode também sempre esteve conectado com um animal que, fora o conceito do bode expiatório, de ir pro deserto, de carregar os pecados, a expiação, fora esse conceito, a ideia de um animal ligado ao signo de Capricórnio extremamente resistente. Aí Tá? os maçons eram torturados e não falavam nada. Exato, E a aí... resistência bobagem, maçônica, né? Isso é enorme bobagem. Davam com a língua nos dentes e acabou. Não, Tem é- super-homem lá, não. Ainda que o Jacques Demolay vai lá pra fogueira Não, e, é outra né, história, mas já que ele era templário, não era maçom. Não, porque o juramento de cavalaria era essa fidelidade. É morte ou não é mais, né? Porque não adiantava ficar vivo perdendo a honra. é. Né? Então isso é interessante. Mas essa do bode é uma delas, que é uma mística, né? uma superstição popular que conectou totalmente a maçonaria a isso e não tem relação alguma. E quem condenou foi um cristão, condenando o outro cristão, inventando um monte de história do Jacques de Molay.